Muito bem. Vamos dar início, então, ao nosso encontro de estudos para o Livro dos Espíritos dessa noite. Hoje é dia 4 de maio de 2022, uma quarta-feira. São 19 horas e 32 minutos na cidade de Jaú. Nós estamos transmitindo este encontro de estudos diretamente, ou melhor, em nome da Associação Jauense de Estudos Espíritas, localizada na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. Nós estamos estudando do referido livro, capítulo 2, e a questão que nós vamos iniciar no dia de hoje é a de número 27. Capítulo 2, questão de número 27. Perfeito. Todo mundo a bordo? Tudo. Então podemos iniciar, né? Tá bem. O capítulo de número 2, ele trata dos elementos gerais do universo. E a gente viu, nos nossos estudos da semana passada, que só existem dois elementos gerais. É o elemento espiritual, que individualizando-se dá origem aos espíritos, e o elemento material, que por um processo de ação da inteligência dos espíritos, ele se modifica e chega ao ponto de modificar-se e tornar-se aquilo que a gente conhece por matéria, aquilo que a gente conhece por coisas materiais, que nada mais são do que a modificação do elemento material. Nós paramos nessa questão de número 27, porque ela aqui dá uma desenvolvida naquilo que se chama de matéria e espírito. Complica um pouquinho o entendimento da matéria, mas é possível a gente, com uma explicação, entender aquilo que os espíritos estão tentando ensinar. Kardec resume, na questão de número 27, aquilo que os espíritos ensinaram até essa questão a respeito de elemento material e elemento espiritual. Ele pergunta assim: haveria, assim, dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? A resposta é sucinta: sim. E acima de ambos, Deus. Então, a criação é a trindade espiritual, tida pelas religiões como Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Aliás, muita gente aí tem dois deuses e não sabe, né? Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Chegam a ter até três. É a coisa mais incrível do mundo, o entendimento da religião a respeito dessas coisas. Mas, na realidade, a criação é elemento espiritual, elemento material e as leis naturais. Essa é a criação de Deus, né? Tudo que daí tem origem é a ação dos espíritos. Deus não criou, por exemplo, o que nós conhecemos como universo. Tudo que foi criado dentro do universo é a ação dos espíritos. O Criador não interfere no universo. Ele deu aos espíritos encarnados e desencarnados uma coisa chamada inteligência, que é um atributo. São dois atributos que os homens, os espíritos encarnados e desencarnados têm, que é o atributo da inteligência e o atributo do pensamento. Através desses dois atributos, o homem, promovendo o seu progresso espiritual, ele vai agindo sobre todas as coisas, promovendo em si mesmo o progresso da inteligência e, consequentemente, da moralidade. Ele caminha, o progresso dos espíritos caminha nessas duas vertentes. O progresso da inteligência e o progresso da moralidade. Então eles respondem, sim, e acima de ambos Deus, o Criador,
o Pai de todas as coisas. Quer dizer, tudo teve origem na causa primeira de todas as coisas, inteligência suprema do universo, que é Deus. Está lá na questão de número 1 do Livro dos Espíritos. E eles continuam respondendo o seguinte: essas três coisas são o princípio de tudo que existe. Está claro aqui, está objetivo. Tudo que existe tem o princípio no elemento espiritual e no elemento material. Tudo que existe. Quer dizer, o Criador não põe a mão para criar aquilo que nós precisamos. É a ação dos espíritos que cria isso. Não é? E isso é o que forma a trindade universal. Mas ao elemento material é necessário juntar o fluido universal. Fluido universal e elemento material são ambos e quase a mesma coisa, não tem diferença, é tudo matéria. Ele faz uma distinção entre fluido universal e elemento material. O elemento material não se pode nem dizer que é matéria, é uma coisa que tem lá na sua origem alguma coisa que nós desconhecemos e que dá origem à matéria. Não dá nem para a gente definir o que seja. Já o elemento material, o fluido universal, ele já é uma matéria já modificada, não é mais elemento. Por isso que eles fazem essa distinção. Mas toda vez que se falar em fluido universal, lembrem-se de matéria. E elemento material, lembrem-se de matéria do mesmo jeito. Toda matéria é mudança provocada pela inteligência dos espíritos. A matéria não se modifica por si só. Ela não se altera por si só. Ela se altera com a ação da inteligência dos espíritos. E todos os espíritos, mesmo que ele esteja lá na sua origem, ou seja, o espírito mais avançado que existe, como Jesus, por exemplo, que é um espírito puro, eles têm inteligência, todos eles, indistintamente. Inteligências primitivas, no começo do seu progresso, do seu processo evolutivo, e inteligências privilegiadas, do ponto de vista da sua evolução, como é o caso de Jesus de Nazaré. E que, por isso mesmo, sabem utilizar dessa inteligência de maneira adequada. Jesus, ele tinha uma maneira de agir sobre as coisas que nós desconhecemos. Né? Por exemplo, naquela passagem bíblica da pesca maravilhosa, onde ele manda Pedro, depois de uma noite inteira, depois de passar uma noite inteira pescando, ele manda Pedro jogar a rede em tal ponto do lago de Genezaré, ou o mar da Galileia, que na realidade não é um mar, é um lago, né? E o Pedro fica indignado: Senhor, nós pescamos a noite inteira, ou seja, nós somos pescadores profissionais, nós sabemos o que estamos fazendo. Vamos jogar mais uma vez, depois de uma noite inteira extenuante de pesca, para não pegar nada, porque eles não tinham pegado nada, né? Os barcos estavam vazios. No entanto, Jesus falou: Pedro, confia, vai ali naquele ponto, tal, e jogue a rede. E a gente sabe, porque o Novo Testamento conta, o Evangelho de Jesus conta, que foi necessário, a rede veio tão cheia que foi necessário chamar um outro barco para poder carregar os peixes. Como é que Jesus fez isso? É milagre? Não tem milagre nenhum. É apenas a projeção, a expansão do perispírito. Jesus conseguia fazer isso com facilidade, e todos nós fazemos. Mais ou menos, em conformidade com o progresso de cada um, nós também fazemos isso, né? Expandiu o seu perispírito, localizou cada um e fala: Pedro, está lá, ó, pode jogar a rede lá que está ali, e você jogando a rede você vai pegar os peixes. Então é assim, é isso que muda, essa é a diferença entre os espíritos que estão no início do seu progresso espiritual e os espíritos que já percorreram os caminhos que levam a esse progresso.
Essa é a grande diferença. Mas a matéria não. A matéria ela não percorre caminho nenhum. Ela sofre a ação da inteligência dos espíritos, que agem sobre ela na medida de suas necessidades. Lá nos primórdios do homem, lá quando ele é ameba, ele age de uma forma. Quando ele está lá encarnado, vamos chamar assim, só para o bom entendimento, né? Quando ele está lá encarnado numa ameba, num vírus, num protozoário, seja lá no elemento que for, né? Ele age de uma maneira, ele age de conformidade com aquilo que ele sabe, com aquilo que ele pode, com aquilo que ele conhece. Quando ele tem um progresso maior, ele age de maneira diferente. Isso a gente percebe nos encarnados, né? De conformidade com o progresso espiritual de cada um, e como eu falei, o homem progride nessas duas vertentes, na inteligência e na moralidade, a gente vê que de conformidade com o progresso de cada um, ele age de uma maneira diferente. Há homens inteligentíssimos que agem como se fossem crianças, porque só progrediram mais numa vertente e menos na outra. Progrediram mais na inteligência do que no campo da moralidade. E a gente percebe isso. Quando o homem é maduro, quando eu falo de homem, eu estou falando de humanidade, não do sexo masculino, né? Ele age com maturidade. Né? Ele se indigna diante da injustiça, ele trabalha pela justiça, pelo bem-estar geral, ele procura conter os seus ímpetos, não é? E, enfim, ele age de uma maneira mais madura. Essa é a diferença entre os que têm mais ou os que têm menos progresso. Mas todos os espíritos, não a matéria, os espíritos atingirão ao grau máximo permitido aos espíritos em relação ao progresso espiritual, moral, desculpe, e o progresso intelectual. Ele fala assim, mas ao elemento material é necessário juntar o fluido universal, que exerce o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita. Por que ele está fazendo essa separação? Porque o espírito não age sobre o elemento material, lá na sua situação mais pura. Ele age através do elemento que é próprio a ele, ou seja, do fluido universal, através deste fluido que ele age sobre a matéria, seja ela mais bruta ou menos bruta. Por isso que ele faz essa distinção entre uma e outra. Né? E essa ação é sempre através do perispírito. Esta ação é através do perispírito, que também é matéria. Ele se utiliza do fluido universal, né? E, através do fluido universal, age pelo perispírito sobre a matéria. O espírito nunca age diretamente sobre a matéria. Ele não tem como, porque ele não é matéria. Ele é a mesma coisa que alguém querer pegar água com os dedos. Não tem como. A água vai correr entre os dedos e não tem como ele pegar. Ele precisa de algo especial para reter o líquido. Um copo, uma colher, uma concha, alguma coisa assim. Mal comparando, o perispírito faz esse papel de intermediário entre a necessidade do espírito e aquilo sobre o qual ele tem que agir. Essa é a função do perispírito. O espírito não precisa da matéria para progredir. A inteligência e o pensamento é suficiente para isso. Mas por que, então, ele está sempre ligado à matéria? Porque através do trabalho da sua inteligência sobre a matéria é que ele evolui, porque ele precisa utilizar dela para poder agir sobre a matéria, precisa utilizar da inteligência para agir sobre a matéria, para que ele possa evoluir e ajudar aos outros a evoluírem. Os mais inteligentes produzem coisas melhores e mais úteis. Os menos inteligentes se beneficiam delas e, por consequência, progridem também, quando se utilizam melhor
das coisas que estão à sua disposição. Tem gente que usa o notebook para cometer crime, usa um celular para cometer crime, e tem outros que usam para beneficiar, para benefício geral e benefício próprio. Essa é a maneira pela qual o homem faz as suas experiências aqui na Terra. Ele vai ter, certamente, que arcar com aquilo que fizer de bom e com aquilo que fizer de errado. Ele vai ter que arcar com isso, né? Não tem outra maneira. As leis de Deus, elas são pródigas nesse sentido, a premiar aqueles que agem bem e a não premiar aqueles que não agem tão bem assim, e que vão ter que aprender a agir, a utilizar-se das coisas de uma maneira correta. Luiz, apenas uma comparação, então, o espírito se utiliza do perispírito no plano espiritual, assim como o espírito se utiliza do nosso corpo físico aqui no plano material. Eu não entendi a sua comparação. O espírito utiliza-se do perispírito no mundo espiritual? Exato, assim como o espírito se utiliza do nosso corpo físico para as ações necessárias aqui no mundo material. Não, ele não tem necessidade de nós para agir sobre as coisas. Não? Não. A necessidade que os desencarnados têm dos encarnados, a necessidade que eles têm de interagir com os encarnados é para a sua manifestação. A ação deles não depende disso. Eles podem agir sobre a matéria na obscuridade, sem demonstrar a sua presença, sem demonstrar a sua existência. Aliás, muitos fazem isso e levam pessoas à loucura, achando que aquilo que está acontecendo é da cabeça delas, quando na realidade é a ação dos espíritos. Tem um caso assim, de um menino, um jovem, 20 e poucos anos, que até então, até conversar comigo, ele achava que tudo aquilo que estava acontecendo era coisa da cabeça dele. Falei, olha, para com isso, não tem nada na sua cabeça, você é médium. O que está havendo é a interferência dos espíritos com o propósito de lhe fazer sofrer, né? E eles agem exatamente assim, com esse propósito, né? Quando o espírito age sobre o médium, ele está utilizando-se dos fluidos do médium, combinando com os seus fluidos e com os fluidos existentes em torno para poder promover algum fenômeno mediúnico. Por exemplo, o fenômeno de levar algum objeto de um lugar para o outro. Fenômeno de transporte, chamado fenômeno de transporte. Ele encontra algum médium de efeito físico próximo à localidade ou na localidade em que ele está, absorve parte do fluido do médium, combina com os seus fluidos, mais os fluidos existentes no ambiente, envolve o objeto e transporta o objeto de onde ele está para o lugar que ele quer transportar. É assim que a coisa funciona. O objeto não desaparece de um lugar para aparecer no outro, não. Ele é envolvido fluidicamente e transportado de um lugar para o outro. Um objeto, uma chave, um anel, uma pedra pequena, enfim, aquilo que o espírito quiser, o fenômeno que o espírito quiser promover e para o qual ele precisa de autorização para poder fazer esse fenômeno, produzir esse fenômeno. Não é? Autorização superior. Sim, autorização superior, sempre, sempre. O espírito que promove esse tipo de fenômeno é sempre um espírito inferior, atrasado, moral e intelectualmente. Então, ele precisa da autorização, muitas vezes nem sabe que está promovendo aquele tipo de fenômeno. Como os espíritos que promovem, por exemplo, os fenômenos da natureza. Chuva, vento, vendaval, maremoto, terremoto, etc. Muitas vezes eles trabalham promovendo esses fenômenos, mas sequer sabem que estão fazendo aquilo. Né? O papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, demasiado grosseira
para que o espírito possa exercer alguma ação sobre ela. Embora, de certo ponto de vista, se pudesse considerá-lo como elemento material. Está vendo? Eles chamam o fluido universal de um nome diferente do elemento material e depois dizem, de um certo ponto de vista, se pudesse, está se referindo ao fluido universal, se pudesse considerá-lo como elemento material. Então, é tudo matéria. Embora o elemento, o fluido universal, seja uma matéria já um pouco diferenciada do elemento material, que já sofreu alguma modificação. Ele se distingue por propriedades especiais. Se ele tem propriedades, se ele já adquiriu propriedades especiais, é que ele já não é mais elemento. Não é? Quer dizer, o bronze que vai ser utilizado numa peça de automóvel, ele não pode ser bronze puro. Ele tem que ser um bronze que passou por algum processo químico ou de calor, alguma coisa assim, ajuntado a ele alguns elementos para que ele possa ter a dureza, para que ele possa expandir no momento certo, para que ele possa suportar a pressão que existe dentro de um motor a combustão, por exemplo. Então, ele não é mais bronze. Ele tem algumas propriedades especiais que o caracterizam como um bronze feito para aquela peça do motor. Eu estou dando um exemplo apenas para ilustrar aquilo que eu estou tentando falar, eu estou tentando explicar. Então, fluido universal é matéria. Elemento material é matéria. Fluido universal é apenas uma matéria que tem algumas propriedades especiais que o distinguem do elemento material. Se fosse simplesmente matéria, não haveria razão para que o espírito não o fosse também. Ele está colocado entre o espírito e a matéria. É fluido, como a matéria é matéria, suscetível em suas inumeráveis combinações com esta e sobre a ação do espírito de produzir infinita variedade de coisas. Então, as coisas são produzidas pela ação do espírito sobre o elemento que os espíritos chamam aqui de fluido universal. Vai agindo sobre a matéria, agindo sobre a matéria, agindo sobre a matéria e modificando-a de tal maneira que eles acabem por produzir aquilo que lhe é necessário naquele momento. Em suas inumeráveis combinações com estas, sob a ação do espírito, de produzir infinita variedade de coisas, das quais não conheceis mais do que uma ínfima parte. Imaginem, o que a gente chama de matéria, o que a gente conhece como matéria, é apenas uma ínfima parte daquilo que é possível produzir com o elemento chamado fluido universal, ou com a matéria chamada fluido universal. Esse fluido universal, ou primitivo, ou elementar, aqui eles colocam tudo na mesma situação. Fluido universal, ou primitivo, ou elemento material. No mesmo patamar. Sendo o agente de que o espírito se serve, é o princípio sem o qual a matéria permaneceria em perpétuo estado de dispersão e não adquiriria jamais as propriedades que a gravidade lhe dá. Então, é uma matéria modificada de tal maneira que a inteligência, agindo sobre ela, tem condição de modificar-lhe segundo as suas necessidades e dar a ela aquilo que a gente vê aí, por exemplo, a gravidade agindo sobre essa matéria. Daria para dizer que tudo aquilo que preenche esse espaço invisível que está à nossa volta, né? Teoricamente a gente não enxerga nada, ele é preenchido pelo fluido universal, então? Não existe nada que seja vazio, né? Nós podemos dizer assim, sobre aquilo que você está falando. De não enxergarmos, né? Sobre aquilo que você está falando, a gente poderia dizer assim:
os espíritos estão mergulhados num oceano de fluidos. Ok. Talvez seja a melhor maneira de dizer, para dizer o seguinte: nós estamos envolvidos por ele, envolvidos pelo fluido universal. Como ele é o condutor do pensamento, né, nós estamos envolvidos por ele. Sempre. Pelo fluido universal, sempre. Os espíritos todos, encarnados e desencarnados, estão mergulhados neste oceano de fluidos, de fluido universal. Como se nós vivêssemos numa bolha e essa bolha estivesse cheia de fluido universal. Exatamente, mas é exatamente isso. Comparando, é exatamente isso que acontece. Nós estamos dentro do universo, e o universo é preenchido pelo fluido universal. Aliás, os cientistas estão procurando isso com o nome de elemento de Deus. Né? O princípio de Deus. Eles estão procurando, eles sabem que o nada não existe. Mas como eles não têm nome para as coisas, eles não estudam e não veem as coisas como os espíritos superiores veem, então eles ficam dando outros nomes. Né, ou tentando achar outras coisas, que eles não sabem exatamente o que é. Mas é exatamente isso. Né? O fluido universal, ele envolve, ele preenche todo o universo, indistintamente. Né? Assim que quando a gente pensa em alguém, o nosso pensamento chega muito antes que qualquer ação material. Qualquer ação, indistintamente. Até mesmo a fala? Como? Até mesmo a fala? Até mesmo a fala. Até mesmo a fala, não tem dúvida. O pensamento ele é muito mais rápido, né, do que qualquer coisa que a gente conheça. Muito mais rápido que, por exemplo, a velocidade da luz. O pensamento é imediato. Né, não tem nada que se compare com o pensamento. Por isso que ele é um dos atributos do espírito. Inteligência e pensamento. Né? É isso que confere ao espírito a condição, esses dois atributos que conferem ao espírito a condição de evoluir, de progredir. Não fosse isso, os espíritos fariam marcando passo como a matéria marca passo. Não progride sem a ação de um terceiro elemento. Né? Não progride sem a ação dos espíritos, por exemplo. Nós não dependemos de nada, a não ser da nossa própria determinação de seguir neste ou naquele caminho. Nós temos tudo para isso. Não nos falta nada para que nós promovamos o nosso progresso espiritual. Nada, nos falta nada. Deus já deu tudo que nós precisávamos. Lá quando a gente era elemento espiritual. Você se individualiza e a partir do momento que se individualiza, já tem pensamento e inteligência. Já tem, e vai se utilizar desses dois atributos pelo resto da sua imortalidade, vamos dizer assim, vai se utilizar sempre desses dois elementos para promover aquilo que você precisa em seu benefício e benefício geral. Porque o espírito, por ter esses dois atributos, e por esses dois atributos serem universais, ou seja, todos os espíritos têm, ele, quando promove alguma coisa, tanto para o bem quanto para o mal, isso atinge a todos, indistintamente. Por isso que o bem em geral, o bem, ele atinge a todos igualmente, e o mal também atinge a todos igualmente. Não é? O bem, ele produz a felicidade de maneira individual. Quem vive bem, quem procura o bem, quem caminha pelo bem, é feliz, independentemente daquilo que está à sua volta. Agora, quem produz o mal, envolve a ele e aqueles que estão à sua volta. Né? Ficou clara essa questão, essa explicação a respeito da questão de número 27? É preciso entender essa questão na sua profundidade, para a gente não vir a confundir depois com aquilo que eles vão explicar, tá bem? Qualquer dúvida, anote, a gente pode conversar mais a esse respeito. 27A. Seria esse fluido, e ele está se referindo ao fluido universal,
O que designamos por eletricidade? Resposta dos espíritos. Dissemos que ele, o fluido universal, é suscetível de inumeráveis combinações. O que chamais fluido elétrico, fluido magnético, são modificações do fluido universal, que é, propriamente dito, uma matéria mais perfeita, mais sutil, que se pode considerar como independente. Então, tudo aquilo que a gente conhece por matéria, eletricidade é matéria, magnetismo é matéria, magnetismo dos materiais não magnetismo humano, magnetismo mineral. É o que eu queria me lembrar, é o termo que eu queria me lembrar. O magnetismo mineral é matéria, vem do minério. O magnetismo é derivado de um mineral específico, né? Então, tudo isso é matéria, não é? Então, variações, modificações da matéria conhecida como fluido universal. 28ª pergunta. Sendo o espírito em si mesmo alguma coisa, não seria mais exato e menos sujeito a confusões designar esses dois elementos gerais pelas expressões matéria inerte e matéria inteligente? Respondem os espíritos. As palavras pouco nos importam. Cabe a vós formular a vossa linguagem de maneira a vos entenderdes. Vossas disputas provêm quase sempre de não nos entendermos sobre as palavras, porque a vossa linguagem é incompleta para as coisas que não vos tocam os sentidos. Veja, nós estamos limitados a 5 humildes e precários sentidos, precaríssimos. Aliás, a visão humana, por exemplo, enxerga 4 ou 5% daquilo que está à nossa volta. Imagine vocês. A gente acha que enxerga muito, né? Não enxerga nada. Ouve muito pouco, sente muito pouco, se apercebe de muito pouco da realidade que nos envolve, não é? Então, se a gente não tem condição, pelos sentidos, entender aquilo que eles estão tentando explicar, é melhor não designar palavra nenhuma, né? Deixa que eles expliquem da melhor maneira possível, né? Elemento material e elemento espiritual, para não criar muita confusão. E mesmo assim já cria muito. Eu ia dizer que mesmo assim já é difícil de entender. Né? Já é difícil de entender, imagina criando palavras que... Né? Então Kardec explica com as suas palavras, essa resposta dos espíritos superiores. Diz assim, um fato patente domina todas as hipóteses. Vemos matéria sem inteligência e um princípio inteligente independente da matéria. Então, matéria é matéria e espírito é espírito. São duas coisas distintíssimas, que não se confundem, são distintas. A origem e a conexão dessas duas coisas nos são desconhecidas. Como acontece o surgimento, o aparecimento do espírito, a individualização de um espírito. Se ele é elemento geral. Não existe espírito no elemento espiritual. O que existe é um elemento. Existe aí um processo que a gente não sabe como ele acontece, que individualiza. Tira do elemento espiritual um espírito. Individualiza da sua criação, né? Hã? Lá quando da sua criação, né? Não, na realidade, não há criação de espíritos. Não é como se fosse uma máquina de salsicha que cada volta sai uma salsicha lá na frente. O que acontece é o seguinte, existe um elemento espiritual. Desse elemento espiritual, por um processo que se desconhece totalmente, gera um espírito. Uma individualidade. Isso é tão complexo, parece muito simples, mas não é. É uma coisa extremamente complexa, porque cada espírito é uma individualidade, não existem dois iguais no universo. Olha que coisa
monstruosa de se pensar, monstruosa no sentido da compreensão humana, de se pensar. Não existem dois Alexandres no universo, não existem dois Luiz Herrera, ou dois de qualquer pessoa no universo. Somos individualidades, com sentimentos, pensamentos, formas de agir, maneiras de se enxergar, de se sentir, de se perceber, completamente individuais. Então, a maneira pela qual esta individualização ocorre, nós não sabemos. Tem muita coisa pelo meio que nós simplesmente desconhecemos. E como a matéria se individualiza também, a gente não sabe. A gente sabe como ela se modifica. Mas como ela se individualiza do elemento material, a gente não sabe. Que eles tenham ou não uma fonte comum e os pontos de contato necessários, que a inteligência tenha existência própria, ou que seja uma propriedade, um efeito, que seja, mesmo segundo a opinião de alguns, uma emanação da divindade, é o que ignoramos. Elas nos aparecem distintas, e é por isso que a consideramos formando dois princípios constituintes do universo. Vemos, acima de tudo isso, uma inteligência que domina todas as outras, que as governa, que dela se distingue por atributos essenciais. É a esta inteligência suprema que chamamos Deus. Está claro aquilo que nós estudamos até aqui? Claríssimo. Então tá bom. Na realidade, a complexidade disso é tamanha, né? É tamanha que nós somos imperfeitos, suficientemente imperfeitos para compreender isso. Os espíritos falam claramente, vocês não têm palavras ainda para poder designar, para poder dar o substantivo, o nome necessário ou o adjetivo necessário para isto ou para aquilo. Não adianta. Chame daquilo que quiser, mas tentem compreender. É por isso que a gente sempre fala que, para entender os espíritos superiores, é preciso pensar como eles. É necessário tentar aprender a pensar como eles, e não pensar como nós pensamos. Esquece o mundo material, esquece a ciência clássica, esquece tudo aquilo que nós aprendemos até agora, e vamos converter tudo aquilo que nós sabemos e tentar aprender aquilo que eles tentam ensinar. Porque é difícil, do ponto de vista deles, é muito difícil tentar ensinar o homem encarnado. O espírito não. Quando nós estivermos desencarnados, vai ser muito mais fácil entender tudo isso do que agora, quando nós estamos encarnados. Isso que eu ia perguntar. Porque nós temos limites muito definidos. Os 5 sentidos, a vida, a imperiosidade da vida, limita muito o nosso entendimento, a nossa compreensão sobre as coisas. Se você não abrir o seu pensamento, abrir o seu entendimento, voltar o seu pensamento a Deus, colocar a sua vida nas mãos dele, dizer assim, seja feita a tua vontade, e tentar entender aquilo que eles estão tentando ensinar, a gente jamais vai conseguir, pelo menos, esbarrar nesses ensinamentos. Porque, na realidade, o que a gente faz é esbarrar nesses ensinamentos. A profundidade necessária nós vamos ter quando a gente estiver desencarnado ou em próximas, futuras encarnações, onde a gente tiver uma inteligência mais evoluída, com uma ciência mais evoluída, voltada mais para o lado espiritual do homem e menos para a matéria, né? Ou seja, conjugando as nossas necessidades materiais com a imperiosidade das nossas necessidades espirituais. Enquanto o homem não fizer isso, pode esquecer, não vamos estar muito longe da realidade espiritual. Então, agora o que nos cabe fazer é confiar em Deus, confiar na vida e confiar em si mesmo. Diz assim, eu posso ser uma pessoa melhor.
eu quero ser uma pessoa melhor e eu vou nesse caminho. Eu confio nisso. Não é? Essa maturidade, mas só o cara fala, pô, mas isso é subjetivo, pô. Isso não é objetivo. Para o materialista, isso é subjetivo. E é muito difícil para um materialista entender isso. Eu ia dizer para você que o materialista, e mesmo aquele ausente do conhecimento espírita, ou da informação que o espiritismo traz, como para ele isso é uma ilação, é utópico, é impossível. Quando você fala com uma pessoa sem o conhecimento do espiritismo e, portanto, via de regra, bastante materialista, né? Digamos que não porque não conhece o espiritismo é materialista, mas porque não conhece o espiritismo e também é materialista, como é difícil a pessoa com esse perfil entender o A daquilo que nós estamos falando. É isso mesmo. É isso que Kardec chama de maturidade do senso moral. Porque senso é uma coisa muito própria de cada um. Cada um tem uma maneira de entender as coisas. Isso é muito próprio do senso. Por isso que a gente diz, fulano tem bom senso. Ciclano não tem bom senso. É a maneira de entender as coisas que muda tudo. O ponto de vista sobre o qual o homem coloca a sua própria vida, a sua própria existência, muda tudo. Ele pode decidir, no começo da sua existência aqui na Terra, aquilo que ele quer ser. Se ele disser assim, eu vou ser rico a qualquer custo, ele vai ser rico. A qualquer custo. Agora, se ele disser assim, eu quero ser uma pessoa íntegra, do ponto de vista moral e do ponto de vista espiritual, ele vai ser também. Não é? Cada um define aquilo que quer ser na vida. O maior traficante de drogas que nós conhecido, como é que era o nome dele lá? O colombiano. Hã? Aqui no Brasil? Não, colombiano. O Escobar? Pablo Escobar? Pablo Escobar. Pablo Escobar disse assim, eu não nasci para ser pobre. A origem dele, do ponto de vista social, era bastante humilde. Bastante. O pai era homem da roça. Tanto que o pai não entrou na jogada dele. A mãe entrou, o pai não entrou. O pai permaneceu um homem simples, íntegro, honesto. Eu não sei se você já assistiu a vida dele, já leu a respeito da vida dele. O pai permaneceu íntegro e honesto. Não aceitou aquilo que o filho fez. Já ao contrário da mãe, que não só aceitava o dinheiro do filho, o dinheiro escuso do filho, como ainda procurava proteger o filho, defendia o filho. Né? E o Escobar começou, a vida dele sempre foi no sentido de transgredir a lei. Sempre foi nesse sentido. Então, cada um define aquilo que quer ser. Cada um define o seu caminho. É por isso que nós lendo sobre a escala espírita, nas questões 100 seguintes do Livro dos Espíritos, nós vamos compreender exatamente isso. Há homens que se voltam tanto à ciência que para ele pouco se lhe dá a moral. Para ele tanto faz se aquilo é moral ou imoral. Para ele o que interessa é a ciência. São os espíritos científicos, está lá, nas questões 100 seguintes da escala espírita. Não é? Então, cada espírito faz a experiência para a qual ele encarna ou reencarna num planeta. Não é? Graças a Deus, nós chegamos num ponto em que para nós é importante a moralidade. Atingimos esse ponto por necessidades diversas, por razões diversas, atingimos este ponto. E isso é fundamental para a evolução do espírito. Eu sempre costumo dizer isso, eu falei no nosso encontro passado e falo agora. Quando nós chegamos nesse ponto de entendimento da vida, não retornamos mais. Não voltamos, não há como voltar. Não há como
retroagir no nosso progresso moral, na nossa maneira de ver a vida, de encarar o próximo, de respeitar o próximo, de agir em benefício do bem comum, não só do bem próprio, mas do bem comum, tentar ajudar ao máximo o nosso próximo. Não há como retroagir nesse sentido. Isso é maturidade do senso moral. Quando o espírito chega neste ponto, ele começa a compreender aquilo que o Criador deseja de cada um de nós. Enquanto ele não chega aí, ele pode classificar como o ópio da sociedade, utopia, babaquice, ou qualquer outro adjetivo que ele queira dar para aquilo que a gente tenta aprender, não é? Até porque o espírito, quando ele encarna, ele sofre muitas influências. Quando ele encarna ou reencarna num planeta, ele vem com decisões tomadas. Vou fazer tal coisa. As decisões são tomadas em estado de erraticidade, pelo próprio espírito. Na escolha das provas. Né? Na escolha das provas, na escolha das suas expiações, seja lá o que for. Né? Depois que ele reencarna, ele começa, a primeira influência que ele sofre é a influência da família, que pode ser muito boa ou pode ser extremamente perniciosa. Depois que ele passa por esta primeira influência, ele vai sofrer a influência da escola, na convivência com os amiguinhos, com os coleguinhas de classe, e etc. Os professores, que são extremamente importantes na vida de cada um. Não é? Os professores, quando bons professores, há também os maus professores. Não é? Depois disso, e junto com isso, ele sofre a influência da mídia, não é? Da propaganda, da boa e da má propaganda. Não é? Então, isto tudo modifica as disposições que ele tomou em estado de erraticidade. Quando ele se deixa levar. Modifica. Ele pode se tornar um ser materialista quando ele encarnou para trabalhar o seu lado espiritual, o seu lado moral. Isso pode acontecer? Pode, sem dúvida. Somos espíritos imperfeitos. Sim. Né? Eu, por exemplo, em relação a isso, eu tenho certeza, por exemplo, que Kardec não foi um cara assim. Kardec reencarnou com uma missão e tenho certeza absoluta que jamais falharia nessa missão. Jesus, da mesma forma, da mesma maneira, jamais Jesus falharia na sua missão. Moisés, por exemplo, jamais falharia na sua missão, porque são missionários com missão determinada. Nós, espíritos comuns, somos tarefeiros, não somos missionários, somos tarefeiros. A paternidade, por exemplo, quando Kardec pergunta para os espíritos superiores sobre a paternidade, eles dizem assim, sem sombra de dúvida, a paternidade é uma missão. E todos os pais responderão à altura daquilo que fizerem em relação a essa missão. Uma missão importantíssima. E há pais que estupram filhas. Isso é uma coisa comum dentro das casas. Infelizmente, ainda em pleno século XXI, né, nós sabemos que existem pais, tutores, que estupram aqueles... Inclusive, uma tristeza maior ainda, né, desse aspecto, com o próprio, em algumas situações, com o consentimento da própria mãe. Né? Sim. Tem um caso aqui em Jaú, de uma jovem que frequentava o nosso centro espírita, e ela me contou a seguinte história. Minha mãe ficou viúva aos 27, 28 anos de idade, já com 3 filhos, 2 homens e ela, mulher. E minha mãe resolveu não casar. E uma vez eu perguntei para minha mãe, por que a senhora resolveu não casar? Ela falou, é muito simples, eu ia trazer um homem estranho para dentro de casa,
esta moça era a filha mais nova, você iria crescer e eu não sei o que este homem poderia fazer com você. Eu sempre pensei dessa forma e acho isso uma atitude digna, séria, responsável de uma mãe que realmente ama seus filhos. Ela coloca a sua felicidade em segundo plano. Felicidade como mulher, felicidade como esposa, felicidade emocional, psicológica, em segundo plano. Como? Projeto de vida. Projeto de vida, né? Coloca em segundo plano, em benefício da filha, da sua filha mulher. Né? Acho isso de uma grandeza imensa. Né? Poucas mulheres pensam assim. Poucas mulheres. Se pensassem duas vezes, fariam exatamente isso. Exatamente. Não colocariam em risco a vida de suas filhas. Porque isto é muito comum acontecer. Né? Mas vamos lá. Nós temos ainda 8 minutos até o encerramento aqui do nosso tempo. Propriedades, item 3, propriedades da matéria. Questão de número 29. A ponderabilidade é atributo essencial da matéria? Ponderabilidade é o fato que nós podemos tocar, pegar, pesar, ponderável, né? Eles respondem o seguinte: da matéria como a entendeis, sim, como nós a conhecemos. A ponderabilidade é um atributo essencial da matéria, mas não da matéria considerada como fluido universal. A matéria etérea e sutil que forma esse fluido é imponderável para vós, mas nem por isso deixa de ser o princípio da vossa matéria ponderável. Princípio material, fluido universal, dali é que deriva tudo aquilo que a gente conhece como matéria. De que forma? Pela ação de Deus? De jeito nenhum. Pela ação da inteligência dos espíritos. O espírito age sobre a matéria e a modifica, é claro que com a permissão de Deus e pelas leis instituídas por ele, em tudo aquilo que ele precisa para viver, para progredir, para melhorar o seu conforto, etc. Explica Kardec o seguinte: a ponderabilidade é uma propriedade relativa. Fora das esferas da atração dos mundos, não há peso, da mesma maneira que não há alto nem baixo. Questão de número 30. A matéria é formada de um só ou de muitos elementos? Prestem atenção na resposta dos espíritos para ficar bem claro o que é o elemento material. Eles respondem, resposta dos espíritos superiores, de um só elemento primitivo. Não existem muitas matérias. Existe um só elemento primitivo, de onde deriva tudo aquilo que a gente conhece como matéria. Os corpos que considerai como corpos simples não são verdadeiros elementos, mas a transformação da matéria primitiva. Essa transformação, repito, não se dá pela matéria, da matéria pela matéria, mas da ação da inteligência dos espíritos sobre a matéria. O espírito, a partir do momento que se individualiza, por aquele processo que a gente desconhece, não sabe o que é, ele imediatamente se liga à matéria. Imediatamente. Ele precisa ligar-se à matéria, porque ele tem que começar a desenvolver a sua inteligência, que está em estado primitivo. E só a ação sobre a matéria que permite isso. Ele tem que ser, vamos dizer assim, constrangido, obrigado a usar a inteligência. Então, imediatamente ele se liga à matéria e começa a fazer as modificações necessárias sobre ela, modificações que trazem para ele benefício, que trazem para ele progresso intelectual e moral. Pergunta de número 31.
Quer fazer alguma pergunta, Alexandre? Não, tranquilo, tranquilo. Eu vi você murmurar alguma coisa e Não, tranquilo. Eu pensei que você fosse... Tudo, na realidade, só um complemento, resulta no processo evolutivo, né? Sim, não tem outra maneira de progredir, não tem outra maneira de evoluir. Né? Ele tem que progredir intelectual e moralmente. Não há como ele progredir intelectual e moralmente se não for agindo sobre a matéria. A matéria o constrange, o obriga a usar a sua inteligência. É mais ou menos a mesma coisa quando o homem, por alguma razão fortuita, ele se vê isolado no meio de uma floresta ou isolado no meio de um lugar agreste, onde ele precisa usar, de alguma maneira, a sua inteligência para poder sobreviver. Ele se vê na obrigação, não tem como, ele não tem as facilidades do mundo onde ele costuma viver. Ele tem que criar, ele tem que usar da sua criatividade. Para usar da criatividade, ele tem que usar mais da inteligência do que ele usa normalmente. Assim são os espíritos, mal comparando, assim são os espíritos que são constrangidos a utilizar a sua inteligência, quer ele queira, quer não, porque na realidade os espíritos explicam que nós encarnamos por uma única razão: aprender a trabalhar. Eu deduzi o seguinte: nós somos um bando de malandro, um bando de vagabundo que não quer saber de coisa nenhuma. Se o mundo acabar, que acabe em barranco para a gente morrer encostado. Essa é a verdade, essa é a realidade. É a lei do menor esforço. Né? Nós somos assim. A lei do menor esforço. Se puder fazer amanhã, melhor. Os antigos sempre disseram uma coisa muito que ilustra bem aquilo que eu estou falando, né? E que dá bem o tom da coisa. Né? Não deixes para amanhã o que podes fazer hoje. Que a gente nunca sabe o dia de amanhã, o que vai acontecer, os limites do dia do amanhã. Né? E assim a gente não é tão negligente se a gente observar ou ouvir a voz da razão. Nós estamos a 1 minuto do encerramento. Vamos marcar a questão de número 31 para a gente poder começar os nossos estudos da semana que vem. Alguma pergunta, Alexandre? Alguma coisa que ficou... Tranquilo, Luiz, tudo certo. Então tá bom. Vamos fazer então a nossa prece? Vamos lá. Vamos elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, nosso mestre, nosso modelo e guia da humanidade. E juntos com Jesus vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para estudarmos as questões propostas pelo Livro dos Espíritos dessa noite. Queira o vosso amor, a vossa bondade, a vossa misericórdia, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo, para que nós possamos trabalhar, sermos úteis à sociedade em que vivemos e, desta forma, dignificar a vida. Auxilia-nos, Senhor, dá-nos a força necessária para que nós possamos vencer os nossos maus ímpetos e viver, nortear a nossa própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, Senhor, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de sua equipe, nós o declaramos encerrado.